ela é muito importante pra gente, muito importante mesmo. Eu acho assim, que ela é tão importante pra gente ao ponto da gente poder chamar essa pessoa de mãe. Sem nos conseguir entender o nosso DNA, ou sem às vezes nos criar, mas uma mãe espiritual. E chamar de mãe não é pra qualquer um. Então, essa pessoa que a gente vai trazer é mais do que mãe. Mas a gente vai apresentando ela para vocês, os que já conhecem, a gente vai apresentando da nossa maneira, como ela tem agido na nossa vida, como vai agir na vida de vocês como juventude. E essa pessoa é a nossa mãe de uma maneira tão forte, porque primeiramente ela se permitiu ser mãe de Deus. Então a gente vai acolher com muito carinho a imagem de Nossa Senhora. Cabeça e comece a entregar sua vida ao Senhor nessa manhã, porque muitas das vezes a gente começa o nosso dia e nem lembra daquele que nos criou, nem lembra que o nosso respirar foi graça dele. Então que você possa fechar os seus olhos mesmo, abrir seu coração para o Senhor e falar com Deus: Senhor, eu estou aqui. Quero te apresentar, Senhor, o meu dia, mesmo às vezes sendo tão distante, mesmo às vezes sendo tão pecador, Senhor, mesmo falhando com o Senhor, eu estou aqui, Senhor Jesus. Não sei porque o Senhor me trouxe nesse lugar, Senhor, o Senhor sabe. Às vezes eu penso porque fui convidado, às vezes eu penso porque eu gosto da comunidade, mas o Senhor tem um plano maior para mim nesse dia. O Senhor tem um plano muito além do que eu posso imaginar, muito além do que eu pude perceber ao vir para cá. E Senhor, não conheço esse plano, mas se vem de Ti é bom, se vem de Ti, Senhor, é o certo, é o melhor para mim. E que você possa pedir agora que o amor do Pai para o Filho toque o seu coração agora. Esse amor é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração agora. Você que nunca entendeu o que você está fazendo aqui, você já está se pensando: ai meu Deus, eu acordei tarde, acordei cedo hoje, pleno domingo, podia estar fazendo tantas coisas. Peça ao Espírito Santo para que Ele te convença, para que Ele toque o seu ser. Porque uma vez apresentado esse Espírito, a sua vida nunca mais é a mesma. Se entregue de verdade, se entregue esse Espírito que pode curar, esse Espírito que pode te dar uma luz nova. Entrega para Ele, jovem, a sua vida. Se entrega a esse Espírito Santo.
esse Espírito Santo. Sentir essa paz, sentir essa tranquilidade que Deus vem nos dar. Feche os seus olhos. Se você está disperso, com os olhos abertos, você está perdendo tudo aquilo que Deus tem para você neste dia. Feche os seus olhos. Se quiser, fique em silêncio. Se quiser não falar nada, não fale. Mas pense em Deus neste momento, meu jovem. Pense em Deus como seu único refúgio, como a sua paz. Pense em Deus como seu pai, como um irmão seu, como um amigo seu. Pense no Espírito de Deus. Pense em todas as coisas que você já ouviu sobre Deus. Pense em todas as coisas que você já experimentou em estar com Deus. E veja quantas maravilhas o Senhor fez na sua vida. E veja o que você foi ontem e o que você é hoje, estando em Deus, estando na presença de Deus. Que nós possamos cantar esse pedacinho, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Continue com seus olhos fechados. Estenda suas mãos em direção a Fernanda. Senhor, eu peço que nesta manhã, Senhor, através da pregação da Fernanda, o Senhor possa preencher o nosso coração com o teu amor, Senhor. Que essa pregação, Senhor, possa ser palavras de amor, Senhor, palavras que estejam faltando no nosso coração, Senhor. Que o Senhor esteja descendo sobre nós nessa manhã, Senhor, salvando o nosso coração, Senhor. Mostrando, Senhor, que o Senhor nos ama, Senhor, que nós temos um Deus que nos ama acima de tudo, Senhor. Que esteja capacitando a Fernanda, Senhor, para trazer a tua palavra, para trazer a tua mensagem. Peço que a nossa Senhora, Igreja Santa, esteja intercedendo por nossas vidas, esteja passando na frente de todas as dificuldades. Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia, vocês podem se sentar. Meu nome é Fernanda, eu sou consagrada na comunidade católica Shalom. É uma comunidade que eu faço parte da missão de Campos. Nossa missão como comunidade é evangelizar todas as pessoas, levando a paz, né? Shalom significa paz. Então essa é a nossa missão, levar a paz para as pessoas que necessitam tanto. Então, como comunidade, a gente vive para a evangelização. Hoje eu vim aqui servir vocês um pouquinho, falando um pouco sobre a palavra de Deus, né? Falando um pouquinho sobre o que Deus foi colocando no meu coração sobre a passagem que foi dada. Eu não sei se vocês já sabem qual é a passagem, é o tema do nosso retiro, do nosso encontro. A passagem do encontro é olharão para aquele que transpassaram, que está em João 19, 37. Quem tiver com a Bíblia pode pegar. Aí a gente vai ler um pedacinho para a gente conseguir entender um pouco o que essa passagem quer dizer. É João 19, aí a gente vai começar a partir do 28 até o 37. Essa passagem ela já está no final de São João, né, do Evangelho de São João. Que ele vai, já é a morte de Jesus.
Ele diz no versículo 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus, temendo que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Então essa passagem, né, que é o tema do nosso encontro, olharão para aquele que transpassaram, ela faz referência a Jesus, né? Jesus estava morto e os soldados foram lá para tirar os corpos da cruz. E como viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram os ossos de Jesus, mas eles enfiaram a espada no lado aberto, no lado de Jesus, né? E abriram esse lado, e aí a partir dali Jesus foi transpassado, né? E hoje nós podemos olhar esse Jesus que é transpassado, esse Jesus da cruz que foi transpassado pela espada do soldado. E o Papa Bento XVI, ele fala dessa passagem, né? Ele vai falar: o olhar fixo no lado transpassado de Cristo nos faz compreender que Deus é amor. É lá que tal verdade pode ser contemplada. Então esse Jesus que morreu na cruz é a máxima expressão do amor de Deus, porque Deus se fez homem e veio até nós, né, para nos amar, por amor a nós. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram do amor de Deus. Eu não sei se vocês conhecem a passagem de Gênesis, né? Já deve ter ouvido várias vezes, que Adão e Eva viviam no Éden, né, no jardim, e Deus passava por eles. E eles conheciam tão bem a Deus, que conheciam Deus pelos seus passos. E eles viviam ali em intimidade com Deus, né? Deus passava e eles conheciam a Deus, conheciam totalmente a Deus e se relacionavam totalmente com Deus, eram um com Deus e Deus era um com eles. Deus também se dava totalmente a eles e acolhia totalmente eles, e eles viviam nessa relação. E quando a serpente ela coloca a dúvida no coração de Eva e de Adão, eles pecam e passam a duvidar de Deus. E aí eles começam a se afastar de Deus. E Deus, ele não se conforma com isso, né? Não se conforma com essa distância do homem para ele. Porque Deus criou o homem para intimidade com ele. Não criou o homem para viver na vida longe de Deus. Mas a partir dessa dúvida que a serpente coloca no coração do homem, ele passa a duvidar de Deus e passa a se afastar de Deus. E Deus, inconformado com isso, Deus vai e envia o Filho dele. Então essa é a máxima expressão do amor de Deus. A cruz é a máxima expressão do amor de Deus. Porque Deus dá o seu Filho único para nos salvar. Deus dá o seu Filho único para nos devolver essa intimidade, né? Essa graça que foi dada por Deus quando nós fomos criados, né? Quando a humanidade foi criada,
já vivia essa relação. E aí Deus, para nos devolver essa relação com Ele, né, essa intimidade, essa unidade com Ele, Deus envia o seu Filho único para nos amar, para morrer por nós, para assumir as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas quedas. Então, quando a gente olha para a nossa vida e vê coisas que a gente faz, né, que às vezes a gente comete alguns pecados, a gente faz coisas que não são da vontade de Deus, que a gente sabe e reconhece que não é da vontade de Deus, a gente precisa olhar antes para a cruz e ver que Jesus já assumiu aquela culpa por nós. Jesus, ele já pagou essa culpa por nós. Então a gente pode crer nesse amor que é maior, crer que a gente pode sair dessa situação de pecado, sair das nossas fraquezas. A gente tem essa fé em Deus a partir desse olhar de Jesus transpassado na cruz. E aí, Deus, ele nos ama com duas formas de amor principal. E o Papa Bento XVI que ensina a gente também, né? Na encíclica Deus é Amor. Ele vai falar do amor ágape e do amor eros. O amor ágape é um amor que é oblativo, de quem procura exclusivamente o bem do próximo. Então, o amor de Deus, a gente consegue entender que é esse amor que não olha para si, né? Que é esse amor que olha sempre para o outro, que quer sempre o bem do outro. E não busca o seu próprio bem, mas busca sempre o bem daquele que ele ama. E a gente, na nossa vida, a gente vê isso, né? Como que Deus nos perdoa sempre, como que Deus age sempre com misericórdia conosco, como Deus sempre nos perdoa nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Deus, ele não para nisso, ele não olha para si, que às vezes a gente fere tanto o coração de Deus com as nossas atitudes, com coisas que a gente sabe que Deus não gosta, né? Mas a gente continua fazendo. E Deus, ele continua a nos amar, não olhando para Ele, não olhando para as feridas que a gente causa no coração dele, mas Ele continua a nos amar porque Ele quer o nosso bem. Deus sempre quer o nosso bem. Deus não tem mal, né? Deus não tem nada de mal, nada de ruim. Deus não castiga, Deus não nos culpa, Deus não nos acusa. Deus é sempre bem, Deus sempre quer o nosso bem. Então esse amor de Deus, esse amor que é ágape. Em Deus também a gente vê o amor eros, que é o amor de quem deseja a união com o amado. Esse amor eros é o amor do homem e da mulher, né? A gente consegue entender melhor dessa forma. É o amor do homem e da mulher, o amor do esposo pela esposa. É esse amor que quer se unir, que quer estar sempre próximo, que quer sempre estar junto. E Deus, ele tem também por nós esse amor. Deus, ele sempre quer estar perto de nós. Por isso que diante do não do homem, né, do primeiro homem, Adão, Deus, ele não se conforma com esse homem que não quer mais estar perto dele. Porque Deus quer muito estar perto do homem. Deus quer muito estar perto de nós. Quer a nossa amizade. O desejo do coração de Deus é que a gente seja um com Ele. Que a gente esteja muito perto dele, né? Que a gente o ame da mesma forma que Ele nos ama. Então, por isso que Deus, mesmo vendo o não do homem para Ele, mesmo vendo a fraqueza do homem, né? A dúvida do homem diante de Deus, diante da vontade de Deus, de duvidar que o que Deus quer para o homem é o melhor para ele, Deus não se dá por vencido. Deus não se acomoda diante do não do homem, mas muito pelo contrário. Deus, ele busca o sim do homem. E ele busca esse sim a partir de Jesus, a partir do dar Jesus para nós, né, da encarnação, onde Jesus vem e se encarna para viver conosco, para nos devolver essa relação com Ele, para nos devolver essa intimidade com Ele. Então, na nossa vida, a gente pode ver essa verdade, essa dimensão, né? Que Deus, diante do meu não, diante do não que eu dou para Deus, Deus, ele não se conforma com esse não. Deus, quando nos criou, Deus nos criou livres.
Vocês já ouviram isso, né? Que Deus nos criou livres. Vocês já ouviram isso, né? Que Deus nos criou livres. Essa é a parte que vocês respondem. Sim ou não? Ainda bem. Vocês já ouviram dizer que Deus nos criou livres. Essa liberdade que Deus nos dá, Ele não tira essa liberdade de jeito nenhum. Deus nos fez livres e Ele não impõe a vontade dEle, não nos impõe o querer dEle. Deus nos apresenta. Deus nos apresenta qual é a vontade dEle. Na nossa juventude, tantas coisas são oferecidas, né? São bares que são impróprios para nós, são relacionamentos que vão nos afastar de Deus, são amizades que nos afastam de Deus, amizades que nos levam para o caminho das drogas, para o caminho do ficar, que não é da vontade de Deus, de relacionamentos que não vão nos levar a uma vivência da castidade, a ter o coração totalmente de Deus. Tantas coisas que nos são oferecidas, mas que nós, na nossa liberdade, a gente muitas vezes opta por viver. Mas Deus, Ele não se afasta de nós. Deus, Ele não se conforma com esse não que a gente dá a Ele. Quando a gente sai e fica com alguém, ou quando a gente sai com um amigo que não é bom, que não é uma pessoa que nos leva para Deus, quando a gente sai com um amigo para falar mal dos outros, para falar mal de outros amigos, todas essas coisas que a gente faz, Deus, Ele não se conforma. Muito pelo contrário, mais e mais Deus nos quer, né? Mais Deus quer que a gente seja dele, mas Deus faz de tudo para nos atrair. Acho que todo mundo deve ter tido essa experiência, né? Porque senão vocês não estariam aqui, né? Dessa insistência de Deus, né? Deus que nos busca em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, Deus, Ele vai atrás de nós, né? Por novas amizades, pelo Padre que está sempre disposto, né? Sempre disponível, por pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, que vão nos atraindo a esse caminho de Deus, a essa amizade com Deus. Deus, Ele não desiste de nós. Deus sempre dá um jeito, né? Sempre arranja uma forma de nos atrair para Ele novamente. E dessa experiência, né? Desse Deus que não desiste de nós, desse Deus que não aceita o nosso não, porque quer sempre mais o nosso sim, a gente vê em Cristo na cruz. Na cruz, a gente percebe a revelação da plenitude do amor de Deus. Para reconquistar o amor da sua criatura, Deus nos deu o seu Filho unigênito. Em Cristo, a morte transformou-se no ato supremo de amor e de liberdade. Então, em Adão, a morte era uma repressão. Adão tinha medo da morte. Assim como a gente muitas vezes tem medo da morte. Mas em Cristo não. Em Cristo, a morte é amor e liberdade. Cristo, Ele livremente quis morrer por amor. Né? Ele elevou a morte ao amor. E a gente também precisa viver essa mesma dimensão, né? Essa dimensão da morte, e não necessariamente a morte física, né? A morte do nosso corpo, mas a morte das nossas vontades. Onde a gente renuncia à nossa vontade, aos nossos planos que não estão de acordo com os planos de Deus, por amor, né? Por amor, para viver esse amor e para viver essa liberdade em Cristo, essa unidade, né? De viver com Jesus, sendo um com Jesus. Então, o amor, ele é um caminho permanente do eu, né? Do meu querer, né? O homem, ele tem que sempre se fechar em si, né? Sempre se fechar nas suas vontades, nos seus planos. Mas o amor não, o amor é aquele amor de Deus. O amor que a gente é chamado a viver não é um amor humano, é um amor que é divino.
é esse amor que busca sempre o bem do outro. E o outro, primeiro, o outro que a gente precisa querer amar primeiro é a Deus. Deus, ele já coloca no nosso coração esse desejo de amar a Ele. Porque senão a gente não estava aqui, né? Então a gente já tem esse desejo de amar a Deus. E a partir desse amor de Deus, a partir dessa amizade com Deus, a gente vai também amando o outro, a gente vai aprendendo a amar o outro. É Deus que nos ensina a amar, porque é o amor de Deus que é perfeito. Deus que nos amou na cruz, Deus que nos ama de forma extrema, né, até a morte na cruz. Deus, ele quer também de nós esse amor. Primeiro ele quer nos ensinar esse amor e depois, à medida que a gente se aproxima de Deus e vai aprendendo com Deus a amar dessa mesma forma que Ele nos ama, aí a gente vai vivendo também esse amor que não quer os próprios interesses, né? Que é igual São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13, que ele vai falar que o amor, ele não busca os próprios interesses, ele não ele sempre perdoa, ele sempre crê, ele tudo perdoa. Então esse é o amor que nós somos chamados a viver. Primeiro por uma experiência com o amor de Deus, que é esse amor que tudo crê, né? Que crê na gente. Às vezes a gente mesmo desiste da gente, né? A gente desiste, olha certas situações e pensa, pra mim não tem jeito, né? Eu não tenho jeito, eu nunca vou melhorar, nunca vou mudar nessa situação, nessa realidade. Mas Deus sempre crê, mesmo que a gente não creia, Deus sempre crê em nós. Deus tudo perdoa, todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, tudo que a gente vive, tudo que a gente faz que não agrada ao coração de Deus, Deus perdoa. Deus, ele é misericordioso, ele tem um perdão que a gente não tem noção, a gente não consegue alcançar o perdão de Deus, porque Deus, a gente tem mania, né, de achar que Deus, ele se relaciona com a gente como a gente se relaciona com outras pessoas. Mas eu vou olhar para Deus, né, como Pai, a partir do amor que o meu pai tem por mim, a partir do amor que a minha mãe tem por mim. Eu acho que Deus, ele me ama dessa forma. Não, o amor de Deus é muito maior, muito maior. O amor de Deus, o perdão de Deus, ele apaga tudo, todas as nossas faltas, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Deus, ele não guarda. A gente que tem mania de guardar, né? Alguém faz alguma coisa que desagrada a gente não gosta, e aí a gente vai e fica guardando aquilo. Então a gente diz, perdoei fulano. Mas sempre vai estar com aquela coisa que a pessoa fez de errado, né? Alguém vai e se você conta uma coisa para alguém e pede, guarda segredo. A criatura vai lá e você dá as costas, a criatura vai lá e já conta para outro. Aí você fica sabendo que o seu segredo já não é mais segredo, né? Todo mundo já sabe. Aí a pessoa, perdão. E aí você vai lá e perdoa, mas nunca mais você vai contar um segredo seu com aquela pessoa, porque você sabe que daí você virar as costas, a pessoa vai contar. Mas Deus não é assim. Deus, se Ele diz que te perdoa, Ele apaga da cabeça dele, né? Da cabeça de Deus. Ele apaga o que a gente fez. Ele não lembra de jeito nenhum. Então a gente é que lembra, né? Os nossos pecados, as nossas faltas, é a gente que fica sempre recordando, né? A gente pede perdão, vai para o padre, se confessa, mas a gente continua sempre lembrando daquele pecado que a gente fez e se achando indigno do amor de Deus porque cometeu aquele pecado. Mas Deus, ele já nem lembra mais. Você está aí se corroendo, se morrendo por dentro, mas Deus, ele nem lembra mais do que você fez. Então esse é o amor de Deus, né? Esse é o perdão de Deus. É totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Do que a gente conhece. O amor de Deus, ele é muito, infinitamente maior do que qualquer amor que a gente possa conhecer. Do que o amor de mãe, né? Que a gente fala que o amor de mãe é a expressão máxima do amor que a gente conhece. Mas muito maior do que o amor de mãe é o amor de Deus.
Essa é a experiência que a gente precisa ter sempre, né? Sempre estar recordando, sempre saber, né? Que Deus, Ele nos ama num amor incalculável, um amor que a gente não consegue com a nossa cabeça conhecer. E esse amor extremo, a gente reconhece ele na cruz, né? A passagem que diz: olharão para aquele que transpassaram, que é a passagem tema do nosso encontro. Olharão para aquele que transpassaram. É Jesus na cruz, que morto, né? Jesus que além de se encarnar, de assumir todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todas as nossas fraquezas, Jesus, ele além de tudo isso, ele ainda sofre as consequências do nosso pecado. Ele sofre todas as consequências desse pecado para nos devolver a essa amizade com Deus, nos devolver essa alegria de sermos um com Deus, né? Vivermos novamente essa intimidade com Deus. Então, quando a gente olha Cristo na cruz, Cristo transpassado, a gente vê esse amor extremo de Deus, né? Às vezes a gente pode pensar, né? Uma pessoa seria capaz de morrer por outra pessoa? Talvez, né? Mas o amor, essa é a expressão máxima do amor. É uma pessoa que assume a nossa morte, né? A gente que estaria fadado à morte, Jesus vem e morre por nós. E quando a gente consegue compreender esse amor, quando a gente consegue compreender que Jesus, ele morreu por nós, a gente consegue viver uma relação com Deus muito maior, porque a gente consegue ter essa confiança em Deus, porque Deus, ele nos ama infinitamente. Essa experiência desse amor que é muito maior do que a gente possa compreender. É esse amor que a gente vê na cruz, esse amor que a gente vê em Jesus crucificado. E aí, na passagem, tem uma outra passagem que Jesus diz, né? Que quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, Jesus, ele na cruz, ele atrai todos a ele. Nós somos atraídos pela cruz de Cristo, porque é nela essa expressão máxima do amor. É em Jesus, na cruz, que a gente pode perceber o amor de Deus por nós, que nos deu seu Filho, e o amor de Jesus que morre por nós. O amor de Jesus que dá a própria vida, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Porque Jesus era 100% homem, né? Totalmente homem, totalmente Deus. Então, Jesus, ele viveu todas as dores, né? Tudo que ele foi passando, todas as humilhações, ele foi flagelado, ele foi coroado de espinhos, e não foi crucificado, né? Teve o espinho entrando na carne dele. Foi muito sofrimento, né? Eu acho que qualquer pessoa desistiria. Mas Jesus não, Jesus foi até o fim. Sendo homem, ele sofreu tudo aquilo por amor, né? Ele tinha um olhar que o fazia suportar todas essas coisas por amor a nós. Porque ele sabia que nós precisamos disso, né? Nós precisávamos, porque se a gente fosse pagar pelos nossos pecados, né? Pagar pela nossa culpa, a gente não ia conseguir. Se Jesus morreu, sofreu tudo aquilo, imagina a gente ter que sofrer por cada fraqueza nossa, por cada queda nossa. Então Jesus, por amor, ele não quer que nós soframos, né? Ele não quer que nós vivamos essa dor que ele viveu, né? E ele fez tudo isso por amor, né? Por nos querer perto dele, por nos querer
ao lado dele. Essa foi a máxima expressão de Deus, assim, né? A máxima graça de Deus, né? Deus que é amor, né? Deus é amor. E quando Jesus ele é ferido, né, pela espada do soldado, sai água e sangue do lado dele. Acho que vocês já devem conhecer essa passagem, né? E Jesus, quando é ferido, não é essa passagem que eu li, mas tem outra passagem que diz que Jesus, quando o lado dele é aberto, sai água e sangue desse lado. E essa água, né? Os padres da igreja eles vão dizer que a água é um sinal do batismo e o sangue é um sinal da Eucaristia. Essa água do batismo, né, essa água que representa o batismo, que simboliza o batismo, ela abre-se para nós em intimidade com o amor trinitário. Então, a partir do nosso batismo, nós também somos inseridos na amizade com Deus, né? Nós somos inseridos pelo Espírito Santo nesse amor de Deus, nesse amor máximo de Deus. Então, na nossa vida, a gente precisa sempre clamar ao Espírito Santo essa experiência de amor. Sempre pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a experimentar primeiro desse amor de Deus, porque só a partir dessa experiência com o amor de Deus a gente pode viver o amor. E quando a gente experimenta desse amor de Deus, Deus vai também nos ensinando a amar. Deus vai nos ensinando a amar o outro, a não olhar para nós mesmos, a não querer fazer sempre as nossas vontades, mas amar a Deus antes de tudo, né? O primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. É o Espírito Santo que vai gerando em nós. E a gente tem dentro de nós essa capacidade de amar a Deus acima de tudo, porque pelo batismo nos foi dada essa graça. Então a gente tem essa graça dentro de nós. É o Espírito Santo que nos dá essa graça. O Espírito Santo deve ser aquele grande amigo que a gente tem, que a gente pede tudo para ele, né? Na verdade é mais um pai, né? Aquele pai, né? O pai que a gente pede, para amigo a gente não pede tanto. Mas deve ser aquele pai que a gente pede tudo, né? Tudo que a gente vê, toda necessidade que a gente tem, a gente pedir ao Espírito Santo a graça de não mais ferir o coração de Deus, a graça de não mais pecar. Porque diante do amor tão grande que Deus tem por nós, a gente deve querer não mais ferir o coração de Deus, não mais fazer coisas que desagradem o coração de Deus. E também, né, quando o lado de Jesus foi aberto, saiu sangue, a água e o sangue. E o sangue é a Eucaristia, é um sinal da Eucaristia. Essa Eucaristia que nos insere na dinâmica da doação. Pela Eucaristia, a gente não mais olha para si, não mais olha para as nossas vontades, não mais olha para o nosso querer, que muitas vezes nos leva ao pecado. Mas a Eucaristia, ela nos dá essa graça de olhar para o outro, de amar o outro. A Eucaristia, quando nós comungamos, a Eucaristia nos transforma de dentro para fora. Ela vai agindo dentro de nós, no nosso coração. Por isso que é muito, muito importante a gente comungar. É muito importante quem não tem o sacramento da Eucaristia, procurar o sacramento, viver o sacramento, porque ela vem de dentro de nós, né? É Jesus que se faz um conosco pela comunhão. Então ela vai transformando o nosso coração, transformando aquelas áreas que são mais difíceis para nós, as coisas que parecem impossíveis da gente transformar, é a Eucaristia que vai nos transformando. E também pessoas que muitas vezes deixam de comungar por muito pouco, ou que deixam que situações de pecado, porque tem a Eucaristia, a gente não pode comungar estando em pecado, né, em pecado mortal. A gente tem que estar sempre confessando.
Às vezes a gente deixa de comungar, a gente deixa esse bem tão precioso, que é para nós a Eucaristia, para coisas muito poucas, assim, para prazeres muito pequenos, passageiros. A gente deixa o que é maior, que é Deus, que é esse amor de Deus, esse grande dom que Deus nos dá, por muito pouco, né? Por um momento de prazer, por um momento de alguma coisa que não agrada a Deus e que nos afasta da Eucaristia. Então é importante a gente equilibrar, a gente olhar, né? A gente pesar na balança. É muito mais importante eu viver a intimidade com Deus do que eu renunciar a essa intimidade para fazer uma coisa que eu quero, que não vai agradar o coração de Deus. A gente sabe quais são as situações na nossa vida que nos afastam da comunhão, as situações que a gente vive, que nos faz, que não nos permite mais comungar. Então é muito importante a gente perceber, será que realmente vale a pena eu deixar esse amor de Deus, que morreu por mim na cruz, que deu tudo por mim, para ser um comigo. E esse ser um com Deus eu experimento no auge da Eucaristia. Se realmente vale a pena deixar isso por qualquer outro tipo de prazer que eu tenha na minha vida, qualquer outra situação que eu possa viver. E para a gente que é jovem, isso é muito importante, é muito sério, porque o mundo, ele nos faz querer, nos induz, né, a muitas coisas, né? A televisão, as propagandas, para onde você olha, você vê o sensualismo, você vê as pessoas querendo te jogar, para nós mulheres, nos conduzir a nos vestir de forma sensual, a nos impulsionar ao outro, né, aos namorados, a tantas coisas, a traições, coisas que desagradam o coração de Deus. E muito mais importante que qualquer uma dessas coisas que passam, é a gente viver esse amor de Deus, né? Essa unidade com Deus. Então é importante a gente olhar na nossa vida o que nos afasta de Deus e ver se realmente vale a pena. Porque Deus, ele não vai se afastar. Deus, ele vai continuar ali querendo te amar. Mas você é que vai se afastar de Deus. É a gente que se afasta de Deus. Deus, ele não se afasta. Deus, ele está sempre ali no mesmo lugar esperando a gente. É a gente que se afasta dele. É a gente que vai buscar em outros amores, em outras pessoas, em outras situações, o que só Deus pode nos dar. Porque Deus, quando nos criou para amar, para viver esse amor com Ele, para experimentar esse amor com Ele, para estar sempre em intimidade com Ele. E quando nós nos relacionamos com Deus, né, quando nós nos relacionamos com Jesus, quanto mais nós contemplamos esse Jesus que está na cruz, né, que ressuscitado, a gente pode contemplar. Também na Eucaristia, a gente vai ter um momento de adoração. Na adoração também nós olhamos esse lado aberto de Jesus, né? Jesus que está com esse lado aberto, de onde jorra o amor, de onde jorra a misericórdia. No Sagrado Coração de Jesus é essa expressão, né, desse lado aberto de Jesus, de onde brota esse amor, de onde brota a misericórdia, de onde brota essa acolhida de Deus. É nesse lado aberto que a gente pode se refugiar. É nesse lado aberto de onde brota o amor de Deus, que a gente pode experimentar desse amor. Então, contemplar esse amor de Jesus, nos faz acolher primeiro esse amor, nos faz também dar esse amor. Porque quando a gente acolhe o amor de Deus, a gente não consegue guardar pra gente. Quando a gente acolhe esse amor vai nos transformando, nos fazendo viver também o amor, nos fazendo doar também.
e vai nos fazendo amar como Deus. Deus, ele vai, a partir do amor dele, ele vai também nos ensinando a amar como ele. E aí a gente para de ter um amor egoísta, onde a gente quer que o outro faça sempre as nossas vontades. A gente deixa esse amor que busca sempre os próprios interesses. A gente deixa esse amor que não quer perdoar em qualquer situaçãozinha. Já fica chateado, já sai, já emburra e não quer mais falar, e não quer mais olhar. Na igreja a gente tem muito isso, né? Precisa viver muito essa experiência de amor, essa experiência que acolhe o outro nas limitações dele. Às vezes a outra pessoa ela não é como eu quero. Às vezes a outra pessoa ela é diferente. E eu preciso acolher essa diferença. Também em casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o marido, com a esposa com o marido. Deus nos ensina esse amor que não quer que o outro seja como eu quero, mas esse amor que faz querer o bem do outro somente pelo bem do outro, somente porque eu quero a felicidade do outro. Esse amor de Deus. Deus vai nos ensinando a amar como Ele nos ama. Deus vai nos ensinando esse amor que quer sempre o bem do outro, que quer sempre a felicidade do outro, que quer sempre a amizade do outro com Deus. Porque como a nossa felicidade, nossa felicidade extrema, assim, plena, é fazer a vontade de Deus. É ser amigo de Deus, é viver em intimidade com Deus. Então, uma amizade que me tira dessa amizade maior com Deus, não é uma amizade, não é uma amizade com amor. Né? A pessoa não está me amando e eu não estou amando a pessoa. Mas a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, ele me faz sempre ir para Deus, sempre me conduz para Deus. Então, com essas palavras, né, com essa pregação, que a gente possa ir olhando para a nossa vida, né? Olhar para as nossas amizades, olhar para as nossas atitudes e ver que antes de tudo a gente precisa olhar para esse amor de Deus. Maior que qualquer coisa é o amor de Deus, é essa experiência do amor de Deus. Que a partir desse amor a gente vai sendo transformado, né? A partir desse amor maior a gente vai também sendo transformado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento em casa, com os nossos familiares, nosso relacionamento com os nossos amigos, os nossos relacionamentos de namoro, de noivado, de casamento. Todos esses relacionamentos, eles vão sendo transformados a partir dessa experiência do amor de Deus, que é a primeira experiência, né? Que é esse amor puro que a gente precisa conhecer. Então, a partir do olhar para o transpassado, o cristão encontra o caminho do seu viver e do seu amar. Então, é a partir desse olhar de Cristo, desse olhar no transpassado, né, Cristo transpassado na cruz, é que nós vamos aprender a viver e a amar. Então, a gente precisa crescer nesse olhar para Deus, crescer nesse olhar para Jesus na cruz e crescer nesse olhar também para a Eucaristia, de contemplar mais Jesus Eucarístico, de se deixar amar por Jesus na Eucaristia, de se deixar amar por Jesus, né? De se deixar conhecer esse amor, deixar que esse amor possa atingir o nosso coração, transformar o nosso coração para nos levar a uma vida plena, a conhecer uma vida diferente, né? Essa vida que Deus nos oferece, que é essa vida de amizade com Ele, de estar sempre próximo dele, sempre junto dele. Então vamos fechar os nossos olhos e diante de tudo o que foi dito, vamos trazendo no nosso coração aquilo que ficou mais forte para nós, no nosso coração, esse amor de Deus. Peçamos
a Deus a graça dessa experiência de amor. Se Deus coloca no seu coração o desejo por esse amor, que durante todo este dia, que durante todo este encontro, o Senhor possa te conduzir a experimentar desse amor. E aqueles que já viveram essa experiência de amor, de poder retornar a essa experiência, que o Senhor possa atrair o nosso olhar para o seu lado aberto, que o Senhor possa, a partir do seu lado aberto, derramar em nós todas as graças, derramar em nós esse amor ágape, esse amor eros, que a partir desse lado aberto de Jesus, nós possamos crescer na vivência do nosso amor com Deus e com os nossos irmãos. Que também aqueles que vivem alguma situação de pecado, aqueles que têm alguma dificuldade de viver o amor, que olham para si e dizem que é impossível, que o Senhor possa te dar a graça de se refugiar nesse lado aberto, de se esconder nesse lado aberto de Jesus e ali experimentar desse amor, e aí crescer na vivência desse amor. Peçamos à Virgem Maria que ela interceda por nós, que ela nos ensine a viver o amor como Deus quer, que ela nos conduza ao seu Filho Jesus, para que nele nós possamos viver esse amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda com os seus olhos fechados, mas vamos nos colocando de pé. Com os olhos fechados ainda, você possa colocar a mão sobre o teu coração e diante daquilo, tudo que foi falado, você possa olhar a sua realidade nesse instante, aonde o amor de Deus precisa invadir o teu peito, pedindo agora nesse momento, pedindo que o Senhor nesse momento possa te ensinar a amar. Peça ao Senhor que aquilo que mais forte ficou no teu coração possa começar a ser trabalhado dentro do teu coração. Não perca esse momento, feche teus olhos. O momento agora só é teu e Deus. O Senhor começa a tocar corações que viviam namoros que afastavam desse amor de Deus. O Senhor toca corações de amigos que, ao ouvirem a palavra, ficaram totalmente confusos. Essa pessoa mesmo é minha amiga. Põe seu coração diante do coração de Deus e peça que Ele possa mostrar aquilo que Ele deseja e abrasar todo o teu ser, para que Ele possa revelar a vontade do coração dele. Coloque teu coração junto ao coração de Deus e peça para que Ele possa abraçar teu coração de amor. Põe a mão sobre o teu coração e peça que esse amor possa te queimar, abraçar, consumir inteiramente todo o teu viver.
presente em nós, na nossa história, de nos acusarmos diante das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Essa experiência de que Deus é amor, de que Deus nos ama, de que Deus nos perdoa, de que Deus nos acolhe como nós somos. Peçamos a Deus essa graça, a graça de experimentarmos deste amor. Façamos memória da nossa experiência
Vai, canta. Eu quero seu amor. Eu preciso. Onde estão as mulheres de Jesus? Só as mulheres. Eu quero, mulheres. Eu quero seu amor. Eu desejo. Estão essas mulheres. Mais uma vez, meninas, mulheres, jovens, mulheres. Eu quero. Chega delas, Pai. Chega para elas, Pai. Onde estão os homens? São os homens de Deus agora comigo. Eu quero seu amor. Eu quero. Eu quero seu Pega amor. esse homem. Eu quero Seu amor. Mais uma vez, homem, pode ser melhor. Só para ele. Eu quero Seu amor. eu quero. Eu quero seu Oh, eu amor. quero. Vamos crescendo na glória. Eu quero. Olha, Pai. Eu quero seu amor. Oh, eu quero seu amor. Eu quero seu amor, Senhor.